Desobediências poéticas, por Grada Quilombo. Ilusões, volume 1. Narciso e Eco, 2017. Fui convidada para vir aqui hoje, mas sinto que não há nada de novo que eu possa dizer. Muitas vezes, sinto que tudo já foi dito. Sinto que já sabemos tudo, mas tendemos a esquecer do que sabemos. É por isso que hoje eu vos quero contar uma história. A história de Narciso e de Eco. Na mitologia grega, Narciso era um caçador que era conhecido pela sua beleza. Dizia-se que ele tinha o corpo mais perfeito, o rosto mais perfeito, o nariz perfeito, lábios perfeitos, a pele mais perfeita, o cabelo mais perfeito. Ele era um ser absolutamente perfeito, amado por muitos, mas Narciso não amava ninguém. Ele gostava de receber atenção e elogios e atraía muitos amantes, os quais ele brevemente entretinha, para logo depois os desprezar e recusar. Nos seus olhos, ninguém era digno nem dele, nem da sua beleza. Nêmesis, a deusa do julgamento, apercebeu-se do seu comportamento e amaldiçoou Narciso. Ele só deverá amar alguém que nunca o poderá amar de volta, a sua própria imagem. Mas a história de Narciso não pode ser contada sem a história de Eco. Na mitologia grega, Eco era uma bela ninfa que vivia na montanha. Mas Eco tinha uma fraqueza. Ela gostava muito de falar e interrompia constantemente os outros, ou tinha sempre a última palavra. Ela sabia tudo melhor que todos. Um dia, a deusa Hera procurava seu marido Zeus, o qual ela tinha razão para temer e estar a divertir-se entre as ninfas. Hera, suspeita, seguiu Zeus com a intenção de o apanhar com as ninfas. No entanto, Eco, tentando proteger Zeus, envolveu Hera numa longa conversa, interrompendo-a e falando sem parar, dando tempo a Zeus para fugir. Quando Hera se apercebeu, amaldiçoou Eco para que não voltasse a falar, removendo-lhe a voz, com a exceção de que Eco pudesse apenas repetir as últimas palavras que escutasse. "Agora vai!" gritou Hera. Eco tentou implorar e pedir perdão, mas tudo que ela pôde dizer foram as últimas palavras de Hera. Vai, vai, vai. Pobre Eco vagueou sozinha pela floresta, triste e desesperada. Até que um dia ela viu um homem muito belo, chamado Narciso, que andava a caçar na floresta. Eco apaixonou-se profundamente por ele. Ela contemplou-o e desejou contar-lhe sobre o seu amor. Mas, sendo incapaz de falar, Eco seguia apenas os passos de Narciso. Escondida, esperava por ele na floresta, na esperança que ele um dia falasse. O que Eco não sabia era que Narciso ignorava todos à sua volta e que aqueles que o amavam eram rejeitados e desdenhados. Apaixonada, Eco ansiava poder falar dos seus profundos afetos a Narciso. Por isso, ela continuou a segui-lo na floresta, escondendo-se e esperando o momento em que ele falasse. Mas, como Eco havia sido castigada por Hera, ela não tinha voz própria e podia apenas repetir as últimas palavras que escutasse. Assim, impaciente, Eco esperava que Narciso falasse primeiro, para que ela lhe pudesse responder assim que ouvisse a sua voz. Mas Narciso também tinha sido castigado pela deusa Nêmesis, que o atraiu para um lago com águas cor azul prata. E ali ele chegou junto ao lago, cheio de calor e de sede, seguido por Eco. Quando ele se sentou à beira do lago e se inclinou sobre a água para beber, de repente viu a sua própria imagem refletida na superfície das águas. Perfeição. Absoluta perfeição. Ele ficou a olhar-se com admiração. Este rosto, estes lábios, este nariz, estes olhos, esta pele, este cabelo, tão perfeitos, tão belos. Nunca antes tinha Narciso visto uma criatura tão bela. A beleza era tal que ele pensou se tratar de um espírito da água que habitava o lago. Narciso apaixonou-se sem se aperceber que era simplesmente a sua própria imagem. Ele apaixonou-se pela sua imagem refletida na água. E Eco,
que não conseguia alcançar Narciso com as suas palavras, permaneceu escondida, em silêncio, forçada a vê-lo apaixonar-se por si próprio. Narciso não conseguia desviar o olhar. Ele estava fascinado. Então, ele falou com a imagem. Quem és tu? Eco, dada a oportunidade, repetiu as suas palavras. Tu, tu, tu. Ele falou de novo. Quem és tu, meu belo? Eco respondeu de novo. Eu nunca vi uma criatura tão bela, ele disse. És tão belo, meu amor. Eco repetiu as suas últimas palavras novamente. Meu amor, meu amor, meu amor. Narciso tinha agora a certeza de que a imagem tinha falado de volta para ele. Ele chamou de novo. Vem, meu amado. Eco respondeu com todo o seu coração as mesmas palavras e apressou-se correndo para Narciso. Mas Narciso, que pensava que as respostas que havia ouvido vinham da imagem na água, olhou para Eco com surpresa e ficou furioso. Tira as tuas mãos de cima de mim, ele disse. Preferia morrer a ser teu, virando-lhe as costas. Humilhada, Eco partiu em desespero com o seu coração sofrido. Ela fugiu para as montanhas e escondeu-se nas entranhas da floresta, onde acabou por morrer sozinha. O seu corpo tornou-se uma pedra, e tudo o que resta dela é a sua voz, que ainda responde à última palavra daqueles que falam. O eco. Narciso retorna ao lago para falar com o seu amor. Ele contempla-o e inclina sua cabeça para o beijar. E quando ele o faz, a imagem refletida nas águas imita o seu gesto e beija-o de volta. Tomando isso como um sinal de amor recíproco, Narciso toca na água, e nesse momento a água mexeu e a imagem desapareceu. Por que, meu belo? Por que te afastas de mim? Narciso pergunta. Com certeza o meu rosto não merece ser repelido. As ninfas amam-me, e tu também não pareces ser indiferente a mim. Quando eu estendo os meus braços para ti, tu estendes os teus de volta. Quando eu sorrio para ti, tu também sorris para mim. Por favor, não me deixes. Desesperado por não ter uma resposta e assustado em tocar a água de novo e ver o seu amor desaparecer na superfície da água, Narciso ficou quieto, imóvel, deitado junto ao lago, a olhar para sua própria imagem, sem se mexer, sem comer, sem beber, em sofrimento. Incapaz de deixar a sua própria reflexão, Narciso afogou-se no lago, e nesse exato lugar onde ele foi visto pela última vez, nasceu uma flor, o narciso, e enquanto cresce, a flor inclina-se para a água, para olhar para si própria, como Narciso fez. Disse que Eco se manteve leal a Narciso e que o seu espírito vem visitá-lo ao lago de tempos a tempos. Narciso. Narciso tornou-se uma metáfora para alguém que se vê a si e o seu próprio corpo como os objetos de amor. Narcisismo. Narcisismo é o amor direcionado à imagem de si próprio, a excessiva admiração pela própria aparência e a incapacidade de amar ou reconhecer outros como objetos de amor. Narcisista. Narcisista é esta sociedade branca patriarcal, na qual todos nós vivemos, que é fixada em si própria e na reprodução da sua própria imagem, tornando todos os outros invisíveis. Eu estou rodeada de imagens que não espelham o meu corpo. Imagens de corpos brancos com sorrisos perfeitos, sempre a olharem-se a si próprios e a reproduzirem a sua imagem como o objeto ideal de amor. Eu entro em bibliotecas, em teatros, cinemas, museus, galerias e universidades, apenas para me encontrar rodeada das refletidas imagens da branquitude, ou para homenagear o trabalho de artistas brancos. Tudo ao meu redor é a imagem refletida da branquitude, sempre a olharem para si próprios e a reproduzirem-se a si próprios como o objeto ideal de amor. Como Fanon escreveu, tanta brancura que me queima.
Há uma ilusão, uma ruptura entre a realidade e a imagem. É uma ruptura ótica, pois as imagens que eu vejo não refletem a sociedade em que eu vivo. E é uma ruptura política, pois a sociedade em que eu vivo não é refletida nas imagens que eu vejo. É uma ruptura entre objeto e imagem. Um profundo narcisismo que parece reduzir o mundo à imagem refletida da branquitude. Neste narcisismo, pessoas marginalizadas dificilmente encontram imagens, símbolos ou vocabulário para narrar a sua própria história, ou para nomear o seu próprio trauma. Porque, nas narrativas dominantes, nós somos construídos não só como o outro, e como o outro do outro, alteridade, a personificação do que a sociedade não quer ser. Nós tornamos-nos aquilo que o sujeito branco não quer ser. Isto permite que a branquitude se construa como ideal, decente, civilizada, honesta, limpa, generosa, emancipada e liberal. Como a norma, como a normalidade, como sinônimo de humanidade, em absoluto controle da ansiedade que a sua história colonial possa causar. Parece que estamos, de certa forma, a lidar com uma divisão interna do eu, na qual o sujeito branco desenvolve duas atitudes em relação à realidade. As partes boas do ego são vivenciadas como partes do eu, e as partes más são projetadas nos outros e vivenciadas como objetos externos maus. O corpo negro torna-se esse objeto mau externo, que incorpora o que a sociedade branca tornou tabu, a agressão e a sexualidade. Nós tornamos-nos então a ameaça, o perigo, a violência, a agressividade, o problema, o caos, a sujidade, mas também o desejável, o sexual, o perverso, o excitante, o místico e exótico. Nós tornamos-nos aquilo que não somos. Às vezes, sinto que vivo num espaço de intemporalidade, num espaço vazio, num espaço onde o tempo não existe. Eu sinto que vivo num espaço onde o passado interrompe o meu presente e onde o presente é vivenciado como se eu estivesse no passado. Eu vivo num espaço de intemporalidade, num espaço vazio, num espaço branco, numa infinidade branca, num cubo branco, que é mantido branco por pessoas brancas. No cubo branco, que se apresenta ausente de cor e de significado. Mas branco não é a ausência de cor, mas a acumulação de todas as cores. É a acumulação de todas as cores possíveis. De fato, negro, preto, é a ausência de cor. Uma metáfora interessante, não é? A negritude é sempre vista, mas é ausente. A branquitude nunca se vê, mas está sempre presente, presente em todo lado. É um centro ausente, está no centro de tudo, mas esta centralidade não é vista como relevante. Nós vivemos no cubo branco que se reproduz a si próprio como a norma e como a normalidade, ausente, neutral, universal. Mas, como disse, nós não podemos falar de Narciso sem falar de Eco. Quem é Eco? Eco é o consenso branco. É ela quem repete e quem confirma as palavras de Narciso. Ela segue-o silenciosamente, e cada momento do seu silêncio aplaude o discurso de Narciso. Eco é a personagem que inocentemente repete o que Narciso diz, alegando não ter que saber. Não ter que saber é um privilégio que nem todos nós temos. Bem, não é só que não se sabe, mas que se tem o poder de não ter que saber. Poderíamos chamar a isto uma dupla ignorância. Não se sabe e não se tem que saber. Ou uma tripla ignorância. Não se sabe, não se tem que saber. E, na verdade, não se deve saber. Uma múltipla camada de ignorâncias. Fica então uma simples questão. Qual o papel que escolhemos ter? O papel de Narciso, que não sabe? O papel de Eco, que não quer saber? A obediência de ambos, que não se deve saber? Ou saber o que há muito sabemos? Assim,
Acabo com as mesmas palavras. Fui convidada para vir aqui hoje, mas sinto que não há nada de novo que eu possa dizer. Muitas vezes, eu sinto que tudo já foi dito. Sinto que já sabemos tudo, mas tendemos a esquecer o que sabemos.